Olá, eu sou Janaína Maldonet e esse é o canal Pedagogia com a Infância. Hoje nós vamos falar sobre rotina na educação infantil. Planejar a rotina nas instituições de infância é fundamental, mas são muitos aspectos que envolvem esse planejamento e muitas vezes não nos damos conta deles. As crianças aprendem o tempo todo com os adultos e com as outras crianças, desde o momento que chegam à instituição até quando vão embora. Mas será que pensamos sobre o que oferecemos para elas nos diversos momentos que passam conosco? A rotina é o alicerce da criança. Quanto menores de idade, mais estável ela precisa ser. As crianças antecipam o que farão e têm mais segurança em suas tentativas. Não saber o que vai acontecer reduz a autonomia e as crianças vão perguntar o tempo todo: o que faremos? O que vai ser agora? Além disso, rotina não significa necessariamente repetição. Ao viver novamente uma experiência, as crianças têm a oportunidade de testar suas habilidades, tentar de novo o que havia iniciado antes e reorganizar aquilo que viveu. Mas tem um aspecto da rotina que precisa ser bem pensado: a relação entre singularidade e homogeneidade. Ter rotina não quer dizer fazer tudo sempre junto. Muitas instituições educacionais ainda são marcadas pela ideia de que todo mundo faz a mesma coisa ao mesmo tempo. Todos dormem, comem, vão ao banheiro, desenham, esperam para fazer algo sempre juntos. Mas como conciliar os tempos em uma instituição que é essencialmente coletiva? Esse é um dos maiores desafios dos educadores da infância. E para responder, alguns aspectos anteriores que precisam ser refletidos. A primeira reflexão que eu acho importante pontuar se refere ao papel da educação infantil e da sua especificidade. Estamos falando de crianças pequenas que estão construindo sua personalidade e se percebendo enquanto sujeitos singulares nas suas necessidades, desejos, vontades, recusas, que pensam o mundo e atribuem sentido a ele a partir das experiências que vivenciam. Aí reside o principal papel do educador da infância, que é o cuidado educativo, ou o cuidar e educar indissociável que tanto se fala. Cuidar e educar refere-se a estar atento às necessidades, aos desejos, às inquietações das crianças em todas as suas dimensões: afetiva, cognitiva, motora, e também quer dizer proteção, segurança e bem-estar das crianças, assim como a necessidade de organizar ambientes que estimulem sua imaginação e aguçem sua curiosidade. Isso exige de um educador que ele seja intérprete das manifestações infantis, já que nem todas elas conseguem manifestar oralmente. Que consiga ter uma escuta atenta e sensível a elas. Incorporar esse princípio, que vem sendo recorrentemente enfatizado em todos os documentos oficiais, é o primeiro desafio. Ainda é um ideário muito forte de que ser professor é dar lições, controlar a turma e garantir disciplina, entendendo disciplina como todo mundo em silêncio. Isso se revela na organização das propostas, do tempo, do espaço de muitas instituições, que valorizam as chamadas atividades pedagógicas como mais nobres e muitas vezes não consideram a dimensão integral da formação que a criança pequena exige. O modo como compreendemos nosso papel como educadores da infância, como vemos as crianças, se revela sempre na organização dos tempos e espaços na instituição. O professor da infância não precisa ser o centralizador de tudo. As crianças não aprendem apenas a partir da sua palavra e da sua intervenção direta. É interessante que sempre que eu peço para os meus alunos da graduação em pedagogia que planejem uma atividade com as crianças, a maioria das propostas ainda são muito centradas na fala do professor, e é ele que comanda o tempo todo. Organizar espaços, cantos em que as crianças possam se organizar em pequenos grupos e ficar sozinhas quando sentem necessidades é fundamental. Quando estão concentradas nesse canto, elas não necessitam da atenção constante do professor, que pode se concentrar em algumas crianças conhecendo-as mais profundamente. Por isso, é preciso prever cotidianamente tempo para que as crianças possam trabalhar em diferentes agrupamentos e espaços desafiadores. A hora do sono é um momento interessante para perceber como estão sendo garantidas as singularidades das crianças. Muitas crianças precisam dormir durante o dia.
O nosso corpo precisa de descanso e as crianças que estão vivendo experiências muito intensamente, em geral, precisam desse tempo. Mas como somos seres dotados de singularidade, isso não é uma regra absoluta. Existem crianças que não têm necessidade de dormir à tarde e ficam o tempo todo, durante a hora do sono, acordadas. Algumas brigam com sono, mas outras realmente não sentem necessidade de dormir e esse momento chega a ser torturante para elas. Cabe um olhar sensível da educadora e da instituição para entender as necessidades das crianças. Ao invés de tentá-las fazê-las dormir a qualquer custo, podem organizar um outro espaço para acolher essas crianças com outras atividades. Muitas instituições vêm fazendo isso com tranquilidade já há bastante tempo. Embora não seja fácil, uma vez que muitas instituições utilizam esse momento de maior calmaria para a formação dos educadores. O maior desafio da educação infantil é inserir de fato as crianças e suas necessidades como centro do processo educativo, como pregam as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Alguns questionamentos que eu sempre faço são: a instituição é de fato voltada para as crianças ou é pensada para os adultos? Em que medida as crianças e suas singularidades têm sido contempladas? Os momentos de rotina precisam ser efetivamente coletivos, no sentido de que todos fazem sempre as mesmas coisas juntos? Como contemplar a diversidade, mesmo em momentos coletivos, como o horário do almoço, por exemplo, considerando que nem todas as crianças comem no mesmo ritmo? O modo como respondemos a todas essas questões nos dá pistas como organizamos, a partir dos nossos contextos, nossos tempos e espaços de convivência. Outros aspectos em relação à rotina que vão além dessa dualidade, singularidade e homogeneidade foram levantados por Maria Carmen Barbosa no excelente e necessário livro Rotinas na Educação Infantil, por Amor e por Força. No capítulo Os Usos do Tempo, a autora chama atenção para aspectos a serem refletidos na rotina que muitas vezes nos passam desapercebidos. Ela trata de mitos e hábitos que precisam ser olhados mais cuidadosamente por educadoras e educadores da infância. O primeiro aspecto que ela evidencia é a aceleração permanente do tempo. Essa sensação recorrente que o tempo está sempre voando e, junto com ela, a necessidade de produção. O tempo está passando rápido e precisamos produzir cada vez mais, como se estivéssemos diretamente ligados ao que produzimos. Somos melhores se produzimos mais. Esse tempo da produção vem marcando o nosso tempo de vivência na instituição de educação infantil. É forte a ideia que quanto mais registros crianças fizerem, melhor a escola, como se apenas através do registro fosse possível valorar o quanto a criança aprendeu. Por isso, as apostilas têm tido um papel central nas instituições da infância. Como se a quantidade de folhas preenchidas pelas crianças fosse uma prova de como elas estão sendo produtivas na escola. Nessa concepção, em que o importante é o produto, o registro, o tempo humano é desconsiderado. O tempo do sonho, do desejo, da emoção fica relegado ao segundo plano. E a educação, que tem como finalidade a humanização, passa a ser cada vez mais desumanizada. Scolano, um autor citado por Maria Carmen, aponta que a subdivisão do tempo na instituição não é neutra, nem uma questão meramente técnica. A organização da linha do tempo, por exemplo, não se trata apenas de adequação de horário das salas na instituição. É reveladora de como a instituição entende que as crianças devem passar os tempos ali. A escola é um lugar de encontro, um lugar de estar junto, um lugar de segurança, onde as crianças vão compartilhar fazeres, saberes, pensamentos, dúvidas, descobertas. Mas, para se constituir como encontro na vida cotidiana, é preciso tempo, diz Maria Carmen Barbosa. Alguns aspectos a serem atentados na organização de uma rotina são evidenciados no livro, como a alternância, o tempo de espera, as transições e a seriação. Sobre a alternância, cabe pensarmos: como temos alternado o oferecimento das propostas para as crianças? Acreditamos no mito da falta de atenção, em que os pequenos têm pouca capacidade de atenção e, portanto, temos que oferecer para eles propostas curtas?
Ou ao contrário, cremos que quando a proposta é interessante e significativa, elas são capazes de ficar muito tempo entretidas? A questão é a falta de atenção ou as propostas desinteressantes? E o tempo de espera das crianças na instituição? Quanto esperam? Quando esperam? Por que esperam? Como temos refletido sobre isso? Algumas pesquisas em instituições que demonstram que 1/3 do tempo que as crianças passam lá, passam esperando algo, esperando um comando do adulto. Será que não é possível planejar propostas diferenciadas para reduzir esse tempo de espera? As transições entre as propostas é um outro ponto que precisa ser considerado. Há um encadeamento das propostas ou elas são fragmentadas? Se há fragmentação, como é que se passa de uma atividade para outra? Muitas vezes não se reflete sobre essa transição das atividades e esse encadeamento, sobre o que a Madalena Freire chama de contínuo. Uma ação iniciada hoje pode ser continuada amanhã, ou começou no momento, pode continuar depois do almoço ou depois do parque, quando necessário. Elas não precisam ser terminadas e finalizadas naquele momento sempre. Por fim, como são formadas as salas? Por crianças na mesma faixa etária? Se sim, há na rotina uma previsão para que crianças de faixas etárias diferentes possam viver experiências coletivamente, já que sabemos que isso é tão importante para a formação delas? Adotar um planejamento significativo para os sujeitos que vivem na instituição, sejam eles crianças e adultos, permite sair desse tempo da arbitrariedade, da uniformidade, da organização burocrática. E é isso que propõe Maria Carmen Barbosa no final do texto. A autora também tem a seguinte afirmação com a qual eu quero terminar esse vídeo. A atenção aos detalhes, a delicadeza, a sensibilidade são instrumentos políticos fundamentais do processo educativo. Precisamos viabilizar uma cultura de esperança e alegria através de um outro modo de viver o tempo. O tempo não é apenas aquele que passa, mas que precisa ser vivido e compreendido para vivermos uma vida justa e alegre. Precisamos também criar reservas de entusiasmo que nos dão vontade de continuar com as coisas. Até mais.